Hello, 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 Stuffers, e finalmente o filme que pelo menos eu estava mais esperando esse ano no cinema estreou e fui assistir o filme, claro, do melhor diretor, talvez aí da história de Hollywood, Steven Spielberg, Disclosure Day. Dia D, no título em português, que é até um título interessante. É um baita filme, nota 10, novamente, pelo menos para mim. Uma reflexão introspectiva muito interessante, com uma pegada filosófico-religiosa sobre se a humanidade está ou não pronta para dentro do filme, claro, a, entre aspas, verdade de que nós não estamos sozinhos no universo e somos frequentemente visitados por seres extraterrestres. Antes de tudo, tenho que deixar bem claro, o filme não é de ação, tá? Não é um filme de invasão alienígena, não esperem cenas grandiosas de perseguição, de explosões, nada. Esse é um filme, como eu disse, bem introspectivo, com uma pegada muito filosófica. Inclusive, eu vi algumas pessoas que foram assistir ao filme ali sem saber muito bem ou achando que era um filme sobre invasão alienígena, à la Independence Day e guerra, e saíram completamente, como assim? O que eu assisti? Tendo isso em mente, o Spielberg ele fez, inclusive o filme ele é baseado numa ideia original do próprio Spielberg e com o roteiro do David Koepp, que é um roteirista de confiança do Spielberg. O filme ele acompanha a Emily Blunt, que talvez esteja aí no seu melhor papel da sua carreira. Ela está nota 10 no filme. Ela interpreta uma meteorologista que do nada começa a falar todas as línguas humanas e não humanas e a compreender todas as vidas das pessoas que ela enxerga, mas ela não sabe o motivo disso, e ela encontra o personagem do Josh O'Connor, que é um ator aí que está em franca ascensão em Hollywood. Ele interpreta um whistleblower, um ex-funcionário da Wardex, que é uma espécie de CIA do filme, que controla todo o fluxo das informações aí referentes aos alienígenas, claro, escondendo isso do público. E o Josh O'Connor, o personagem dele, ele rouba esses dados e ele quer divulgar isso para o mundo inteiro. Hence, como se diz em inglês, daí o título Disclosure Day, o dia D, o dia da revelação, digamos assim. Os dois personagens se unem sem saber que eles têm uma ligação muito mais profunda que será revelada no final do filme. E aí o filme, então, ele é uma grande sequência de perseguição da Wardex, que é liderada pelo sempre confiável Colin Firth, que faz o papel do vilão, entre aspas, aqui no filme. Eles perseguem os dois porque eles acham, a Wardex ela acha que a humanidade ainda não está pronta para esse conhecimento. E como fundo do filme, como fundo da história, ali tem algumas pinceladas que o mundo está à beira da Terceira Guerra Mundial e como isso poderia, talvez, essa revelação poderia piorar ainda mais o cenário. E é aí que está a grande pegada do filme, o grande tema, o tema central, o âmago do Disclosure Day é a empatia, é o verbo escutar. Listen, que inclusive é a primeira faixa do John Williams, da trilha sonora, já falo sobre ele, do filme. A ideia central do filme do Spielberg, Disclosure Day, não é a invasão alienígena ou aliens entre nós, é a empatia e como devemos escutar uns aos outros para convivermos em paz, independente das nossas raças, e aí entram também os alienígenas. É uma mensagem belíssima, é um filme super, mega, hiper, uber relevante para o atual contexto em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo polarizado, né? Na política, principalmente, direita, esquerda, nos esportes, nas opiniões, na religião, tudo. O filme, ele
suplica para que você escute e seja empático. E ele também dá umas pinceladas na parte religiosa. Achei muito bacana isso, de qual seria o impacto na religião humana caso realmente os alienígenas existissem. Como nós encararíamos Deus? Como nós encararíamos a fé? Será que nós veríamos os aliens se eles fossem mais avançados que nós como deuses? Tem uma série aí de temas muito interessantes, jogados, permeados em todo o filme ali nas suas 2 horas e 20 mais ou menos. E tudo isso empurrado, permeado por mais uma belíssima trilha sonora do mestre, do lendário John Williams, que havia praticamente se aposentado, mas o Spielberg, sendo Spielberg, convenceu ele a voltar e a compor a trilha do filme, que já está disponível no Spotify. Suplico que vocês escutem, porque ela é muito bonita e é uma trilha, novamente, intimista. Neste caso, o John Williams ele fez uma trilha que apenas empurra a história do filme e não carrega com uma trilha bombástica à la Star Wars, Indiana Jones e outras trilhas compostas por ele, Harry Potter. Nesse, a música é mais delicada, é mais lírica e ela pontua cada cena ali para maximizar a sua mensagem. Achei belíssima. Sobre os atores, o elenco de ponta, a Emily Blunt está espetacular, inclusive é muito provável que ela concorra ao Oscar pelo filme. O Josh O'Connor, sempre um excelente ator. O Colman Domingo, que é um outro ator aí que está em ascensão também, trabalha. O Colin Firth e até o Wyatt Russell também, que tem um papel menor ali, mas está muito bem. O Spielberg ele sempre consegue extrair o máximo dos seus atores. A história espetacular, a direção do Spielberg, a direção de câmera, a blocagem, ninguém faz como o Spielberg. Com todo respeito a bons diretores como Christopher Nolan, Peter Jackson, Martin Scorsese, são excelentes, mas ninguém consegue compor uma cena visualmente como o Steven Spielberg. E ele tem umas gags, umas sacadas visuais assim espetaculares, como por exemplo no começo, quando aparece a Emily Blunt ali apresentando a previsão do tempo e aparece granizo e a câmera ela sai da TV e corta e vê uma pessoa jogando Fruit Loops na tigela, como se fosse lá um granizo, uma transição que é interessante, inteligente e engraçada tudo ao mesmo tempo. E o terceiro ato do filme, ele é também muito bonito, muito lírico. Confesso que arrancou algumas lágrimas de mim, inclusive a última cena é espetacular. É uma cena que, assim, toca no coração, toca no âmago e faz você sair do cinema refletindo, pensando sobre como ser uma pessoa mais empática e melhor. É um filme, é uma história, um roteiro que traz mais perguntas do que respostas. Muitas coisas ficam no ar. Não é aquele filme que responde tudo. E, novamente, o filme tem pouquíssimas cenas de ação. Tem apenas a cena do trem, que está presente nos trailers, e é muito legal, mas é uma cena rápida, ali de apenas alguns minutos. Tem algumas perseguições de carro, e no final ali o emocionante, tem poucos efeitos visuais, tá? E dou um spoiler aqui, spoiler, 3, 2, 1, spoiler. Os alienígenas aparecem muito pouco. Acho que não dá nem 1 minuto, 2 minutos aí de tempo de tela, tá? Porque o foco, novamente, embora o âmago seja o Disclosure Day, seja a revelação, mas o foco está nas histórias, nos dramas dos personagens. É isso que carrega todo o filme. Eu achei um dos melhores filmes recentes do Steven Spielberg. Fiquei muito grato, foi exatamente o que eu esperava, mas refaço o alerta e eu ratifico o alerta que o filme ele é um filme introspectivo, meio estilo Sinais do Shyamalan, tem um quê ali dos Sinais, que é um filme mais, né, lento, com um pacing mais tranquilo, que faz você refletir e não se empolgar com cenas de ação. Para isso existe Independence Day, que para mim é o melhor filme de aliens, de invasão de alienígenas, e o próprio Guerra dos Mundos também, do Steven Spielberg,
está no outro lado do espectro aí da ideia de filmes sobre aliens. Mas no tocante a um filme sério sobre vida extraterrestre, Disclosure Day, para mim, é o filme que põe um ponto final em todos os outros filmes sobre o tema alienígena. E claro, o Spielberg teve uma baita ajuda do Trump ali, que soltou os arquivos de vídeos sobre os objetos não identificados, né? Inclusive, muitas pessoas achavam que o filme do Spielberg seria uma manobra do governo americano para começar a divulgar a verdade. Até agora, acho isso muito improvável, tá? É só um filme, mas quem sabe, né? O próprio Spielberg diz que ele acha que o filme é muito mais fato do que ficção. Claro, isso é um truque de marketing. Também não sabemos se existe vida fora da Terra. Mas se existe, e se isso um dia for revelado para a humanidade, eu digo uma coisa, galera, será exatamente como Steven Spielberg retratou no filme. E eu fiquei muito contente pelo sucesso que o filme tem feito nas bilheterias, porque hoje, em tempos de franquias, a geração Z aí só vai ao cinema para ver franquias, só filmes de heróis, franquias conhecidas, é muito difícil uma ficção científica original, com pouquíssima ação, bem mais inteligente, intelectual, um filme bem mais refinado, mais sofisticado para pessoas inteligentes fazer sucesso no cinema. Mas o filme, ainda bem, estreou em primeiro lugar e continua arrecadando. Claro, ele não será um mega blockbuster, mas ele já inclusive pagou o seu custo. Então isso muito bacana para vocês verem como o Spielberg ele é o diretor top de Hollywood. Disclosure Day, o Dia D, um dos melhores filmes recentes do Spielberg. Assistam e reflitam bastante sobre depois e tenham empatia pelos outros. Porque ser empático, ser uma pessoa bondosa é também very, very, very cool.